Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções. Aqui é Luiz Fernando Roxo, hoje é dia 23/7/2012 e a gente está começando mais um bate-papo do Banif Invest. Hoje é segunda-feira, então o nosso bate-papo hoje é um bate-papo no nível um pouco mais básico, as perguntas também são um pouco mais básicas e a gente começa agora, primeiro abrindo a sala para quem quiser deixar um comentário, fazer algum tipo de pergunta. E principalmente vamos acompanhar o mercado, ver as operações que a gente tem montado, vamos acompanhar como é que anda a volatilidade, as principais taxas, vamos ficar up to date aí com o que tem acontecido com relação às opções. Então, vamos mudar a tela, vocês vão começar a ver agora a nossa planilha, que vocês já estão acostumados, né? Aqui está a nossa planilha de opções e a gente vai começar a ver como é que andam as coisas. Muito bem. Petrobras trabalhando aí perto de 19,20 mais ou menos. O mercado, é interessante fazer um comentário sobre o mercado. O mercado teve caindo bastante pela manhã. A gente, por conta da Espanha, da Europa e por queda significativa em todas as bolsas da Ásia, a gente teve uma queda muito grande e depois o mercado deu uma recuperada no final do dia, fechando não tão mal quanto teve no mínimo. O mercado anda super deprimido, a gente está vendo um período de bastante desânimo, o mercado anda acumulando entre 51 mil, 52 mil e 57 mil pontos já há quase 4, 5 meses, e isso é que a gente vem reparando. De qualquer maneira, o mercado deu uma melhorada, mas tivemos volatilidades mais altas, houve uma variação significativa hoje e vamos ver se isso repercutiu no preço das opções através do aumento do VE, através do aumento do preço das opções, quando há um aumento na percepção de risco. E esse aumento da percepção de risco se dá no aumento da volatilidade. A gente tem dois tipos de volatilidade. A gente pode calcular a volatilidade, primeiro, estatisticamente, pegando a série histórica do preço do papel e calculando qual é a variação média que esse preço teve nos últimos meses. Aí a gente vai lá, anualiza essa taxa e descobre que, em média, o mercado variou tantos por cento no passado. Como vocês podem ver, a gente postou aí no chat quais são as volatilidades. Por exemplo, Petrobras está com 42% de volatilidade anualizada histórica, calculada através da série histórica do preço. Ela variou em média 40% anualizado. Mas as volatilidades implícitas das opções que estão sendo negociadas para vencimento em 20 de agosto, daqui 20 dias úteis, é bem diferente disso. A gente tem as opções do miolo trabalhando com uma volatilidade próxima, levemente acima de 30% ao ano, né? Isso tanto para as opções H19, que é a opção levemente dentro do dinheiro, quanto a H20, que é a primeira opção fora do dinheiro, quanto a H21, que já é uma opção realmente fora do dinheiro, e 33% para a H19, que está com uma volatilidade mais alta. Muito bem. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta e aí vamos passar já a fazer a análise dos papéis. Olha, o Guilherme deixou uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: Roxo, na compra do papel com a trava, vocês fazem na série vigente ou fazem dobrando nas duas séries com liquidez? Olha, a gente faz, Guilherme, na série que está vigente. A gente nunca vende opções que tenham menos do que 15 dias úteis de vida. 10 dias úteis para ser um pouco mais criterioso. 11, 12 dias, de repente até você pode fazer a venda das opções. Mas menos de 10 dias úteis a gente não aconselha. Então, quando faltar 10 dias úteis, você já vai fazer o seu lançamento para a série seguinte, se não na própria série vigente. Na hora de fazer a rolagem, depois que você está vendido, você vai rolar quando? Você vai rolar no mínimo, com 5 dias. Você não pode chegar a menos de 5 dias úteis sem ter feito a rolagem para o vencimento seguinte,
porque a opção que você está vendida, ela fica muito sensível às mudanças dos preços do papel e aí acabam comprometendo um pouquinho. Muito bem, então a gente só vende uma vez a opção, vende 1 quilo e compra outro quilo. Alguém já me perguntou, Roxo, você acredita que essa estratégia da trava de baixa funcione no longo prazo, independente de estar vendido ou não no papel? Gente, eu acredito. Eu acredito que se você fizer essa trava de baixa levemente fora do dinheiro, a gente, na soma dos retornos, nos anos em que você montar isso, você vai ganhar mais do que vai perder, na média, sem considerar o papel. Eu acho que ela ganha mais, independente do papel ou não. Não é que ganha no papel, perde na trave e vice-versa. Eu acho que ela ganha sozinha. Então as pessoas perguntam assim, será que não justificaria, não valeria a pena duplicar a posição? Será que não valeria a pena fazer o dobro da quantidade? Para cada 1 quilo que você tem da Petro, você fazer um lançamento de 2 quilos? Aí, gente, vai depender do quanto que você quer estar vendido em volatilidade, o quanto você quer ter de teta. Lembrando que quando você aumenta a sua trava, faz uma trava maior, recebe mais e corre mais risco de ter que gastar mais na hora que você for fazer a rolagem, menos você ganha quando há grandes deslocamentos de preço. Então, se a Petro sair de 19 pau que está agora para 30, 32 reais e você fizer 2 quilos neste período, esse período vai ser um período ruim. Depois você vai levar um bom tempo recuperando para dizer que você ganhou mais do que perdeu, porque provavelmente numa escalada entre 19 e 30 reais, você vai perder mais dinheiro pagando rolagens do que vai ganhar com o decaimento da trava. Vocês vão ver daqui a pouco, mais próximo do final do nosso bate-papo, a gente vai ver como o mercado deu uma leve subida e a nossa trava ainda está perdendo um pouquinho, mas ela está já dando algum lucro. Mas temos que lembrar que é um tipo de estratégia que vai render para você 20, 30, 35 centavos por mês, não é muito mais do que isso, tá certo? No máximo 40 centavos por mês. Se você fizer 1 para 1, 1 quilo comprado do papel para cada 1 quilo de trava de baixa que você fizer. Se você fizesse para 1,5 kg, aí já seria 45, 50 centavos. Se fosse para 2 quilos, poderia chegar a 80 centavos. Mas o fato é que você vai ganhar mais nos períodos de lado, que são os períodos que a gente está agora, do que nos períodos de grandes altas, principalmente, que é o pior dos cenários, né? Então, tem que ser levado em consideração. Uma outra pergunta importante nesse sentido é a seguinte: se vale então a pena a gente fazer essa trava de baixa de 1 para 1, tanto pode ser de 1 para 1,5, quanto pode ser de 1 para 2, porque no longo prazo ela vai render mais do que perder, né? Ela vai gerar lucro em média num período longo, ela vai dar resultados positivos, então vale a pena fazer por uma quantidade maior. Será que vale a pena de vez em quando aumentar a quantidade e de vez em quando diminuir a quantidade da trava de baixa que você está lançado? Aí já é um pouco mais sofisticado. Por exemplo, vamos imaginar que você começou um movimento de alta significativo, um rally. O mercado subiu aí 6, 8, 10 reais e a Petro foi de 20 para 28. E aí você decide que na quarta vez que você vai rolar, você vai fazer uma rolagem, mas você vai vender 1,5 kg, vai vender 2 quilos ao invés de um único quilo que é o que você andava fazendo. E aí você lança uma quantidade maior e de fato o mercado cai. Isso pode funcionar, mas aí você teria que ter o quê? Uma faixa. Você teria que ter uma faixa em que períodos de alta você fosse gradativamente, aos poucos, aumentando a posição vendida. Um tal em 1 quilo, aí teve que pagar para rolar, você faz para 1,5 kg, teve que pagar para rolar, você faz em 2 quilos, aí pôs o dinheiro no bolso, deu lucro, você cai para 1,5 kg, aí deu lucro de novo, você cai de novo para 1 quilo, aí o mercado
sobe de novo, se aumenta para 1,5 kg. Então, usar os múltiplos lotes, aumentando e diminuindo as quantidades da trava de baixo que você faz para maximizar os retornos, pode ser uma coisa interessante, pode ser uma coisa inteligente, mas tem que ser numa escala tênue, que aumente e diminua e que leve em consideração grandes períodos de baixa e que leve também em consideração grandes períodos de alta. Isso seria muito importante, mas eu acho que funcionaria, porque aí você também usa, né, a característica de o mercado seguir tendências de prazos maiores e ter menos tendências de curto prazo, né? Quanto menor o prazo, menor as tendências, quanto maior o prazo, maiores as tendências. Então a gente usa uma escala, a gente faz 1 kg de trava de baixa sempre, e aí quando tivesse uma grande tendência se aumentaria um pouquinho para tentar maximizar o retorno, e quando tivesse uma grande tendência de baixa você diminuiria a quantidade da sua trava de baixa também para maximizar o retorno. Que aí se pegasse o começo de uma alta, você estaria lançado em apenas 1 kg, estaria com uma trava de apenas 1 kg, ganharia mais, pagaria menos rolagens com quantidades menores. E quando o mercado estivesse em alta, tivesse subido bastante, você estaria aumentando as quantidades para ter ganhos maiores, para ter ganhos mais significativos. Mas não é garantia de nada, aumenta significativamente o trabalho, então tem que ver se justifica esse tipo de coisa. Nós não fizemos esse estudo, é um estudo interessante, a gente pode fazer no futuro, talvez nos próximos meses a gente não consiga, porque a gente está super sobrecarregado com a modelagem que a gente vem fazendo, mas a gente pode testar. Aquele teste que a gente fez, se a trava de baixa funciona, que a gente já fez teste para 10 anos em Petrobras, fazendo sequenciamento de 2 em 2 anos, embaralhando dados, tudo aquilo que a gente já estudou e já verificou que funciona, que deve funcionar, porque funcionou no passado de maneira bastante eficiente, deve continuar funcionando, porque nada indica uma mudança significativa nos padrões de comportamento do mercado. O mercado pode estar mais alto ou mais baixo, ou pode ficar mais meses em queda ou em alta, mas o padrão, de maneira geral, que é períodos em tendência, períodos sem tendência, né, movimentos de serrote, isso aí, esse tipo de padrão não mudou, então a trava deve continuar funcionando. O que a gente pode testar então daqui para frente é se funcionaria aumentando as quantidades para cada novo mês em alta em que houve uma rolagem. Então é como se você acumulasse rolagens, e quanto mais rolagens acumuladas, gastas em dinheiro, mais você aumentaria a posição. Isso parece fazer algum sentido, a gente precisaria fazer testes, mas em termos lógicos parece que teria funcionado. Vamos ver a continuação da pergunta lá do Guilherme. Ele diz o seguinte: não seria o caso de usar o dinheiro na trava para financiar uma put e limitar o risco e ficar direcional no papel? Guilherme, talvez funcione, mas o problema é esse, é aumento na complexidade da estratégia, né? A gente tem que deixar a estratégia sempre o mais simples possível. Uma coisa é você usar um pouco da característica do mercado, que é ter expectativas de variação maiores do que a variação realmente ocorrida, e a característica da trava de baixo gerar lucros por conta de poder ganhar mais dinheiro em mais tipos de ocasiões do que perder, né? Então, esse tipo de característica faz com que a trava de baixa seja vantajosa. Agora, incluir junto disso a compra de uma put já aumenta de maneira muito significativa a estratégia, a complexidade da estratégia, né? O trabalho que se dá. Mas, de qualquer maneira, pode ser uma boa, sim, né? Ainda mais agora que as puts começaram a ter uma liquidez bem mais interessante. Gente, vamos ver as análises propriamente ditas, né? A Petro H17 com uma volatilidade na faixa de 43% ao ano. É normal que nas pontas, né, nas extremidades, muito dentro e muito fora do dinheiro, as volatilidades sejam maiores mesmo. A taxa no período, para quem fizesse o financiamento, fizesse o lançamento coberto, a compra do papel e a venda da opção H17 seria 1,61 no período e uma taxa de 1,70 ao mês. Essa opção possui 2,18 de VI, que é o valor intrínseco, é aquilo que será de fato exercido, é o quanto a opção está dentro do dinheiro, é o quanto dos 2,30
2,45 que a opção custa, quanto dos 2,45 de fato é que ela está dentro do dinheiro. Depois a gente tem a opção de R$18, é a opção H18, ela é de R$18 mesmo, redondinho. A gente tem que levar muito em conta esses strikes que se quebram no meio do caminho quando for fazer trava de alta e trava de baixa, para não vender opção por um preço de exercício mais baixo do que achou que estava vendendo. Depois a gente tem a Petro de 18, essa de 18 mesmo, pagando uma taxa no período de 2,10, e a taxa ao mês que está sendo paga é uma taxa de 2,20. E ela gera uma proteção para quem fizer esse financiamento de 8%. Significa que o papel pode ter um declínio, uma queda nesse período de hoje até o vencimento de até 8,08%, que você continuaria no 0 a 0, continuaria tendo lucro ou empatando o dinheiro sem ter perda nenhuma. A Petro H19, 96 centavos, é a primeira opção dentro do dinheiro. 3,35 é a taxa que ela paga ao mês para quem fizer o financiamento. Ela tem 35 centavos de VI, então ela está mais ou menos 1,5% dentro do dinheiro. Ela ainda é dentro do dinheiro, isso é muito bom, isso é importante. O VE dela são 61 centavos. 61 centavos de VE e 3,52 de taxa ao mês. Significa que se você fizer o financiamento agora e for exercido, se o papel estiver acima de 18,83, não é isso? 18,83 no fechamento, no último dia, lá no dia 20 de agosto, você vai ter uma taxa de 3,52 de retorno, uma taxa bem boa, uma proteção de 5%. Veja como a volatilidade acima de 30% ao ano é capaz de gerar retornos melhores, retornos mais interessantes. Aí a gente tem a opção de R$20, é a opção Petro H20, ela está 44 centavos, 19,83 é o strike dela, e ela está com a volatilidade na faixa de 31%, 30,75. Ela é a primeira opção fora do dinheiro, o que nos indica isso também é o delta dela levemente abaixo de 50%, ela tem 5,82 de taxa ao período, né, o período de 20 dias úteis, o que dá uma taxa um pouco maior ao mês, 6,12 de taxa ao mês, contra uma proteção de 2,19. A proteção ela cai dramaticamente toda vez que a taxa de retorno aumenta dramaticamente e, via de regra, é nesse degrau aqui entre uma opção dentro do dinheiro e uma opção fora do dinheiro. Esse aumento enorme do retorno e diminuição muito significativa da proteção se dá quando a opção sai do dinheiro. A primeira opção fora do dinheiro costuma ter essa característica, um salto de taxa e uma perda significativa na proteção. A Petro H21 na faixa de 17 centavos, também com 30% de vol, uma opção que pagaria 10% de retorno no período, mas para que você ganhe dinheiro com essa opção, o mercado precisa subir, precisa passar de 20,83, precisa subir mais de R$1, né? Precisaria subir alguns centavos, precisaria subir 60, 70 centavos para atingir a H20, que é a primeira opção fora do dinheiro. Na H21 precisa subir mais de R$1,5. A Petro H22 está 6 centavos, a Petro H23 está 3 centavos, e a opção mais próxima de 1 centavo, aquela que a gente diz que é a compra do pozinho, é a Petro H24. Se a gente pudesse comprar a Petro H23 por 2 centavos, talvez se justificasse, mas se não for possível comprar a Petro H23 por 3 centavos, a melhor compra daquela nossa compra semanal, que a gente divide em 3 partes quando vai fazendo a compra do pozinho mensal, ela é a Petro H23 a 2 centavos ou a Petro H24 por 1 centavo, também a gente pode fazer algum tipo de avaliação com relação a travas de alta. Se alguém tivesse interesse em fazer uma trava de alta, por exemplo, Petro H21 com H22, a gente pode também dar uma acompanhada nesse tipo de relação de preços. Vamos agora ver como é que está a Petro I. Lembrando então que as volatilidades de Petro H na faixa de 30%,
No caso da Petro-I, pode estar levemente acima ou levemente abaixo. Cada uma dessas duas situações representa uma coisa. Como a volatilidade subiu, ela sobe mais rapidamente na mais curta, primeiro, e depois, quando há um aumento significativo da volatilidade no prazo um pouco maior, a mais longa também tem um aumento da volatilidade. Então eu acredito que a mais curta está com a volatilidade mais alta que a mais longa. Vamos ver como é que está. Olha lá, Petro-I, né? Petro-I, falei errado, está completamente errado. Na verdade, na primeira alta da volatilidade, quem subiu mais foi a Petro-I, foi a volatilidade da mais longa, que é mais sensível, de fato. Vamos tirar essa trava que está aqui, porque é uma matéria que a gente está dando na quinta-feira, né? São operações um pouco mais complexas. Petro 19 e 18 de preço, e os preços assim. Petro H17, que tem preço de exercício 16,83, trabalhando na faixa de 2,80, 38% de vol mais ou menos. Ela é uma opção que tem 39 dias úteis, porque ela é vencimento 17 de setembro. Essa opção está custando 2,80, ela tem um delta alto, né, de 84%, próximo a 90%. Ela não é aquela opção com delta próximo a 100%. A opção com delta próximo a 100% provavelmente é a opção Petro 15, no máximo a Petro 16. A taxa que ela está pagando no período como um todo é 2,75, mas como é um período mais longo, é um período de 2 meses, a taxa ao mês que está sendo paga para quem fizer o financiamento, para quem fizer o lançamento coberto de Petro I17 é 1,47 ao mês, e uma proteção de 14,60%, uma proteção bastante significativa. Agora a gente tem a Petro I18, a Petro I18 está com preço de R$2, ela tem o strike de 17,83, ela está com uma volatilidade de 36% ao ano, ela também está com uma volatilidade maior. Vejam que aí a gente está com 1,5% de volatilidade da mais longa, mais alta do que a mais curta, né? Isso se alterna. Eu até fiz um comentário meio infeliz hoje com relação a isso, fazendo uma previsão errada. Eu não sou muito de fazer previsão. Petro em 18, R$2, então 36% de vol, 74% de delta. A taxa que está sendo paga é uma taxa de mais ou menos 3,78 ao período de 39 dias úteis, e a taxa ao mês de 2,02, com uma proteção de 10,5%. Então é uma relação de 2 para 10, a gente já viu relações muito melhores quando a volatilidade esteve mais alta, já viu também relações bem piores, como é o caso da Vale, que anda com relações bem ruins. A Petro I19 custando R$1,21, R$19 é o strike, volatilidade na faixa de 33,41, então a curva dando aquela caída, né, o skew mesmo, né, aquela torcida da curva. O delta em 59%, ela tem uma taxa no período de 5,73, ela ainda não é aquela que está fora do dinheiro, ela está levemente dentro do dinheiro. É interessante achar opções assim levemente dentro do dinheiro com fee de 18 centavos, para compor aquele tipo de trava que a gente gosta, trava de baixa fora do dinheiro ou alguma coisa assim. É interessante essa opção que está levemente dentro do dinheiro para fazer um lançamento coberto. Por exemplo, olha que boa relação entre taxa de 3,05 ao mês e proteção de 6,31 no período. Isso aqui é uma relação muito interessante. E a gente tem a primeira opção fora do dinheiro, que é a Petro I20, que está 79 centavos, 19,83 é o strike, ela tem uns 50 centavos mais ou menos fora da grana, 32,35 de taxa, uma boa taxa de vol, uma belíssima vol, que representa uma boa taxa de 4,14 ao mês e uma proteção de 4% também no período. Há um empate técnico aqui, praticamente a mesma taxa, lembrando que uma proteção de 39 dias e uma taxa de 20, então elas são, talvez a proteção seja um pouco maior,
mas mesmo assim é bastante interessante essa relação. A Petro I21 trabalhando em 39 centavos. Se a gente fosse fazer aquela nossa trava de baixa levemente fora do dinheiro, qual que a gente faria? Ou a gente faria 1,21 com 79 centavos, né? Que dá aí 21 mais 21, 42 centavos, ou um crédito 42 centavos, ou a gente faria essa de 39 com 79 que dá 40 centavos. Provavelmente a gente faria então I40 com I41 recebendo 40 centavos para fazer a trava. Essa parece que é a opção mais interessante, porque a gente tem uma outra de 42 centavos, mas que é bem mais dentro do dinheiro, então é melhor receber 40 centavos. Tá certo que a distância entre a Petro I19 e a Petro I20 é de 83 centavos, ela é uma trava de baixa mais curta, menor em termos de tamanho, ela só tem 83 centavos de amplitude, e a Petro I20 com a Petro I21 ela tem 1,83 dá 1,17 centavos de distância de amplitude. Por isso que são duas travas que custam semelhante, mas uma é mais fora do dinheiro e a outra é mais dentro, o que é uma peculiaridade bem interessante quando a gente tem essas opções que quebram, né? Como as coisas vão ficando mais complicadas, né? Não dá para fazer contas arredondadas, e quando a gente começa a aplicar matemática não linear e fazer travas não lineares e assimétricas, assuntos já mais avançados para quem está fazendo e está acompanhando mais de perto aquele bate-papo de quinta-feira, então a coisa fica mais interessante ainda. Gente, então a gente tem as Petros I21, 22, 23, 24, elas custando aí 39, 21, 10 e 5 centavos, as volatilidades todas na faixa entre 31 e 30%, o delta decrescente, como não poderia deixar de ser, o gama também diminuindo, porque do dinheiro para fora a gente tem a diminuição do gama e do dinheiro para dentro a gente também tem uma diminuição do gama. Essa curva pode ser muito bem demonstrada aqui na nossa planilha. O Vega tem o mesmo comportamento, o Theta também, mas com sinal trocado, e as taxas vão aumentando, mas a gente tem que lembrar que não adianta a gente objetivar essa taxa, porque para que essa taxa maior das opções fora do dinheiro seja conseguida, o mercado tem que subir e a opção tem que dar exercício. Petro J, aquela que tem quase 60 dias, vamos ver como é que ela anda. Ela tem 58 dias para o vencimento e a gente tem umas opções meio desencontradas aqui, ó. Olha que interessante, as volatilidades, a gente não sabe que horas elas foram tiradas, mas elas estão com volatilidades semelhantes. Petro J 30%, Petro J18 30%, J20 30%, J22 30%, J24 também quase 30% e J25 também 30%. Significa uma volatilidade na faixa de 30%. O que a gente teve agora? Uma das coisas mais interessantes que eu já vi. A gente, não sei se vocês perceberam, a gente está tendo a seguinte característica. A gente tem a opção mais curta, que é H, com uma volatilidade mais baixa na faixa de 30%. A gente tem a intermediária, que é aí com uma volatilidade mais alta de 32%. E a J, que é a próxima, cai a volatilidade novamente para 30%. Então a gente tem uma curvatura de tempo, né, temporal, de volatilidade, mostrando que os agentes de mercado estão estimando que a volatilidade pode aumentar um pouco mais nos próximos 10, 15 dias úteis, mas que para o vencimento de outubro já se imagina que a volatilidade não aumente mais. Então é a demonstração de que a volatilidade, que se espera que a volatilidade possa subir um pouco mais, quer dizer, está tudo nervoso, então pode ficar mais nervoso, mas espera-se uma calma logo ali na frente. Isso é comum, né? Principalmente quando o movimento de volatilidade começou agora, né? A gente tem primeiro as mais curtas, né? Aí a do meio agora é a que está mais alta, e depois a gente vai ter aí uma expectativa de queda da volatilidade. Aí você fica com as mais longas com as volatilidades mais baixas e as mais curtas com as volatilidades mais altas. É assim que funciona, muito parecido com a taxa de juros, que também carrega uma expectativa desse jeito. O Guilherme está dizendo o seguinte:
o TDOMIC está dizendo o seguinte, vamos lá. Roxo, quando o mercado está de lado, não é melhor montar um straddle tipo Petro H20, Petro T20 do que uma trava? Olha, TDOMIC, esse assunto, fazer straddle com put é uma alternativa, é uma operação legal, não tem um nível de complexidade tão grande, é só entender, mas não é para o dia de hoje. Hoje é um dia que a gente fala de coisas bem básicas, então a gente está falando de travinha de baixa mesmo. Agora que a volatilidade tem mais liquidez, pode ser que vale a pena fazer o quê? Pode ser que vale a pena uma coisa interessante, é você fazer a venda de uma opção, ou uma trava de baixa, que nem ele estava falando mesmo, uma trava de baixa, que você coloca um pouco mais de dinheiro no bolso, e a compra de uma put, alguma coisa assim. O Guilherme está dizendo o seguinte, lançamento coberto e taxas são operações que têm um risco muito alto. Veja o que acontece com a OGX. O Guilherme tem razão. A compra de uma put e um único stop pode não ser putaldo. Não sei o que significa isso, desculpa. Seu risco fica limitado e os ganhos teóricos ilimitados. Olha, na verdade, a gente acaba, quando faz uma taxa, limitando no preço do papel, a gente coloca um stop pulado, tá certo, o Guilherme está dizendo que é pulado. A compra de uma put é o único stop que não pode ser pulado, você tem razão. Eu também acredito que a gente tem algumas coisas que são heads naturais, né? Você tá certo com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, é uma alternativa também começar a mexer com put. A gente poderia comprar puts para proteger, de qualquer maneira, é uma alternativa interessante. Gente, vamos ver como é que andam outras opções aqui. A gente vai ver a Vale agora, né? A Vale H, que é a mais curta, a Vale H, que faltam 20 dias úteis, a Petro trabalhando na faixa de 37,88, a Vale, né? A Vale caiu hoje mais que a Petro, caiu bastante mais que a Petro não caiu tanto assim. A Vale H36, ela é uma opção de 84% de delta. A gente poderia até colocar opções mais dentro do dinheiro ainda, mas acho que nem precisa. A Petro H36 está então 3,29, ela é de 35,09, ela tem 84% de delta e ela está pagando uma taxa de 1,45 e uma taxa ao mês de 1,52 de uma proteção de 8,69. Por quê? Porque a volatilidade está em 30% ao ano, por isso que ela paga uma taxa um pouco menor. Veja como a Vale H37 também está com uma volatilidade um pouco menor, a Vale H39, a Vale está do ponto mínimo com uns 4 pontos, está em média 3 a 4 pontos abaixo da volatilidade da Petro, o que representa uma taxa menor. A volatilidade da Vale hoje em 24,29, volatilidade de 24,29. Então, enquanto a volatilidade de Petro está a implícita, essa aí que a gente calcula aqui pela planilha do Black-Scholes, está mais alta, enquanto a volatilidade histórica de Petro está mais alta do que a implícita, do que essa que a gente calcula, no caso da Vale, essa que você está enxergando agora, a volatilidade está mais alta, a implícita está mais alta do que a histórica, porque a implícita está muito baixinha. Isso se deu por conta da grande variação do preço de Petro que a gente teve aí na semana passada e na anterior, fazendo com que a gente tivesse uma volatilidade teórica, uma volatilidade estatística maior do que a de fato exercida e operada no mercado. A Vale H37 custando 1,88, 29%, quase 30% de volatilidade. O strike dela R$ 37,00. Ela está pagando uma taxa de 2,78 no período e uma taxa de 2,92 ao mês, com uma proteção de 5%, praticamente uma proteção ao mês. A gente tem a primeira opção, não, ainda é uma opção dentro do dinheiro, na primeira fora do dinheiro mesmo, a Petro H39, ela está 1,23, 38,09 é o strike dela, 28,65 a volatilidade, ela está pagando uma taxa de 3,93 no período e 4,13 ao mês.
e uma proteção de 3,25. Ela tem um VE de 1,23. E a segunda opção fora do dinheiro, né, é a Petro H40, que está 74 centavos, 39,09 é o strike dela e 26,95 de vol, sendo que a gente tem vols até mais baixas aqui. Na H41, 26,21, na H42, 24,50 e na H44, 0,05. É uma coisa interessante, que talvez não seja nenhum assunto para a gente tratar aqui no nível básico, mas o miolo, onde fica, né, o mínimo da volatilidade, costuma ser o miolo. Nesse caso, a Petro H42. Nesse caso, o miolo está deslocado para levemente fora do dinheiro. E se a gente for ver uma opção mais longa, que nem o caso da Vale I, né, que já tem 40 dias, você pode ver, na verdade o miolo também está fora do dinheiro. Ia mostrar um fenômeno, mas ele não está se repetindo aqui com a variação do tempo. Mas o que costuma acontecer é que quanto mais fora do dinheiro, quanto mais tempo para o vencimento, quanto mais longa for a opção, mais fora do dinheiro vai estar esse miolo, né? Você vai estar 2, 3 opções fora do dinheiro para achar o miolo, e quanto mais próximo do dinheiro, mais próximo do vencimento, mais a opção de 50% de delta é aquela que está no miolo, que está com a menor volatilidade. Isso é uma coisa bastante interessante para a gente ver, para a gente acompanhar. Então, quanto mais perto, mais a volatilidade mais baixa vai estar no dinheiro. Quanto mais longa, mais fora do dinheiro vai estar essa volatilidade mais baixa. A curva, ela se desloca um pouquinho para a direita e para a esquerda com o passar do tempo, né? Então são imagens que a gente tem formando na nossa cabeça para poder entender essa dinâmica das opções. A Petro 38, 1,64, 25% de vol só. Podem ver que as vales I estão com volatilidades todas na faixa de 24% a 25%, e as taxas estão menores ainda. Então, para quem está interessado em fazer operação de taxa, nesse caso, né, enquanto na Petro, entre a Petro H e a Petro I, talvez fosse melhor até ir na Petro I, que as volatilidades estão mais baixas. No caso da Vale, não. Quanto mais longa a opção, mais baixa está a volatilidade. Então seria melhor vender uma opção mais curta. Na Petro é melhor vender uma opção um pouco mais longa, e na Vale é melhor vender uma opção um pouquinho mais curta. Vamos ver como é que está a Vale J, se a gente tem alguma informação que a gente pode tirar. Volatilidades mais baixas ainda, tudo na faixa de 20% e 21%. Então você tem de fato essa curva descendente aí da volatilidade, a mais curta com a vol mais alta, a do meio com a vol mais baixa e a mais longa com a vol mais baixa ainda, uma curvatura, enquanto no caso da Petro a gente tem um calombo. A mais curta está baixa, a do meio está com a vol mais alta e a lá da ponta mais longa está mais baixa que a do meio. Então a gente tem aí um calombo no meio do caminho. Gente, vamos ver como é que anda as opções de AGX. Vamos ver se a gente tem alguma informação sobre as opções de AGX. Lembrando que a OGX é uma empresa que teve oscilações muito significativas. Esse aumento da volatilidade machucou muitas pessoas, como o próprio Guilherme aí citou, né? Mas a gente tem as volatilidades todas trabalhando em linha, com 63%, 68%, 64%, tendo o nosso ponto mais baixo da volatilidade na Petro H6, que está 16 centavos, e a gente está com liquidez para essas opções, viu, gente? Quem quiser continuar trabalhando com a OGX, achando que ela talvez tenha atingido um novo ponto de equilíbrio aí, um pouco mais realista para o que de fato a empresa vai entregar, é mais ou menos isso aí, e o resto era espuma. Infelizmente é muito difícil entregar uma promessa, é uma coisa bem complicada, e a gente, cada dia que vai ficando mais velho, vai ficando mais reticente e sábio com relação a esse tipo de coisa. Gente, vamos ver se tem mais algum comentário, senão a gente vai partir para ver como é que anda a nossa estratégia, a nossa operação. A gente já está há mais de 40 minutos falando. O Daniel Stange está dizendo assim: Tedome, o straddle é legal sim, mas quando a volatilidade está baixa e o prejuízo máximo fica bem menor do que você montar com a volatilidade alta. Então aí é uma discussão sobre o straddle bem interessante entre o Tedome e o Daniel Stange. Sempre uma turma de alto nível aí frequentando os nossos bate-papos. Eu quero ver se a gente marca de repente um encontro pessoal aí com todo mundo, tem cada um de um lugar, ou uma reunião, sei lá. Estou pensando em alguma coisa assim. Se alguém tiver uma ideia,
me mande um e-mail para a gente eventualmente marcar um encontro entre todo mundo que participa desse bate-papo. Agora, gente, vamos ver como é que anda a estratégia que a gente vem carregando, aquela que continua dando resultados bons, que é a nossa compra do papel Petrobras com a trava de baixa, sendo que a gente estava perdendo uns 10, 12, até um pouco mais centavos na trava, e agora a gente está perdendo 8 centavos. Por quê? Porque a gente está vendido na opção Petro H19 1 kg por 78 centavos, e o papel subiu, o mercado subiu bem até, né? O papel estava abaixo de R$18 quando a gente fez o nosso lançamento, e agora ele está quase R$19, e a gente tem até acima de 19, né? A gente tem a Petro H19,81 centavos. E a Petro H20 que a gente comprou por 41 centavos, tá? 36 centavos, então nós estamos perdendo 5 centavos na Petro H20 e estamos perdendo 3 centavos na Petro H19, então nós estamos perdendo 8 centavos na trava, mas o papel subiu mais do que R$1, não é uma justificativa, mas é uma verdade, o papel subiu mais que R$1 e a gente só está perdendo 8 centavos na trava, o que é algo quase heróico para uma operação. Ela é uma operação realmente bastante interessante, e se o mercado passar mais alguns dias parado, certamente essa operação já passa a ser lucrativa. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para dizer hoje. Amanhã a gente tem o nosso bate-papo às 15 horas sobre long and short. Continua a discussão da turma aí entre montar straddle, montar stangle, montar compra de put, tudo isso. Se quiserem, fiquem à vontade de trocar os e-mails e conversarem depois, e acho muito enriquecedor essa discussão toda sempre, e eu me despeço de vocês dizendo até amanhã para todo mundo. Amanhã é terça-feira, e a gente tem um bate-papo às 3 da tarde sobre long and short, e quarta-feira no final do dia tem um programa do TG. Gente, uma grande semana, ótimos negócios, e amanhã tem mais.